Coração Peludo. Olá, queridos ouvintes desse podcast de relacionamento, bem-vindos ao Coração Peludo. Eu sou Paulinha Carvalho, estou aqui com Pamela Magalhães para tratar dos assuntos do coração. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, Paulinha? Que bom estar aqui para mais um tema para brilhantar a mente e os corações peludos por este mundo. Vamos alisar esses coraçõezinhos, vai ficar todo mundo mais doce, eu acho, depois desse nosso episódio de hoje. Lembrando que a participação de vocês é essencial. Vocês podem nos escrever, nós estamos esperando o feedback de vocês. O nosso grupo de Zap está cheio de sugestões vindas aqui dos nossos Instagram. Eu tô lá como Paulinha Carvalho JP e a Pamela. Eu estou lá como @psipamela, PSI Pamela. Instagrams, né, gente? Falei assim no singular, mas não errei, percebi. Nossos Instagrams estão prontos para receber o recadinho de vocês, o tema de vocês, a história de vocês. Eu fico muito emocionada quando alguém manda. É que a Pamela já trabalha com isso, né? Psicóloga que é, já fala com as pessoas agradecem e tal, mas eu não. Então aí quando chega alguém que diz: puxa, vocês falaram comigo, sabe? Eu tava precisando, eu passei por isso, eu tô passando, vocês me ajudaram. Aí o mano: Pamela, olha isso, que legal, essa pessoa não toquei. Ela fala... Gente, ela compartilha mesmo, tá? Em todos os horários do dia. Às vezes eu não sei, porque a Paulinha, assim, não é que ela não começa falando com você: oi, tudo bem? Isso é que ela manda já o negócio. Olha, pá! Aí você olha assim, ela: ai, eu amei, olha isso daqui. Então, assim, é real, tá? Ah, eu amo, gente. Quando vocês marcam também nos stories, mostrando que vocês estão ouvindo, qual episódio vocês estão ouvindo, né? Porque às vezes você tá maratonando ali, encontrou um super relevante. Então, continuem a fazer isso, porque vocês trazem uma alegria para os nossos corações. Alegrias diárias. Ainda bem, maravilhoso. Trazem sentido, né? E trazem sentido a isso, porque quando você marca a gente em algum momento, você faz uma sugestão, a gente entende que realmente estamos conectados, né? E esse trabalho tem essa intenção. É isso, continuem. E hoje o tema, gente, vocês sabem, sou do signo de Escorpião, entendeu? Então eu já tive que trabalhar isso muito na minha vida. Porque tem gente que acredita em astrologia, tem gente que não acredita. Eu tô no meio desse pessoal. Às vezes eu acredito, às vezes eu acho uma besteira, mas dizem que o escorpiano é ressentido, guarda ressentimento, né? E hoje esse é exatamente o nosso assunto do Coração Peludo. A gente vai falar sobre ressentimento, gente. Ai, Pamela, o que é de fato um ressentimento? Tem que guardar por um tempo para caracterizar ressentimento? Primeiro que ressentimento é um afeto, né? Quando a gente fala de ressentimento, a gente pensa em afeto na hora, assim, diretamente, esse pensamento. E é uma mágoa que não foi superada. Ressentimento é um sentimento que está sendo ressentido, está sendo sentido novamente. Então, o indivíduo ele está ruminando uma mesma sensação. Há quem esteja neste movimento há muito tempo. Sentimento difícil, uma tristeza, uma dor, uma amargura, uma sensação de injustiça, seja o que for, vem, a gente sente e passa. Para o ressentido, não. A emoção, o sentimento vem, fica, permanece. Ele fica assim, ruminando o tempo inteiro. Sabe quando o gado tá ali na graminha? Quando a vaquinha tá ali na graminha, fica ruminando aquilo, a mesma coisa. O ressentido, ele fica com aquela emoção, com aquela situação, ele fica, entre aspas, curtindo, não no sentido positivo da coisa, né, mas de curtir mesmo, de ficar com aquilo e vem e vai e volta e continua, e acorda com aquilo, e dorme com aquilo, passa o dia com aquilo, dia da semana. E joga na sua cara às vezes, né, Pamela? Ah, sem dúvida. A gente tem dois tipos principais do ressentido, né, que eu acho legal a gente colocar. A gente tem aquele ressentido escancarado, que é aquela pessoa que fala, que esbraveja, que tá com raiva, eu vou me vingar, olha o que fizeram comigo, eu fui injustiçado e tal, e fala com toda aquela poção negativista pesada. Você já olha e fala assim: nossa, né, cara rancoroso, olha essa mulher, como ela é raivosa, que é aquele ressentimento manifesto. E a gente tem um ressentido que ele tem um ressentimento camuflado. Essas emoções, essa mágoa, ela tá camuflada. Existe tanto quanto,
mas aparece muito mais num mecanismo de vitimismo, a pessoa está triste. Se você olhar para a história, né, tem inclusive uma pensadora, que é uma psicanalista que fala muito bem sobre esse assunto, que ela chama Maria Rita Kell. Né, ela tem um texto, um livro, palestras, entrevistas, que ela fala, quem quiser já pode agora procurar qualquer coisa dela, Maria Rita Kell, e vai gostar muito, porque ela traz o ressentimento, e inclusive muito do que eu falo é baseado nessa leitura, né, que para aprender a lidar com o sistema familiar, eu estudei bastante a Maria Rita Kell. E agora, pro Coração Peludo, eu falei, Paulinha, vamos falar de ressentimento, porque as pessoas trazem muita tristeza, trazem muita mágoa, e eu achei prudente a gente contar sobre isso. Por quê? Porque tem esse outro tipo do ressentido, que é aquele mais camuflado, que ele vive essa tristeza, ele foi um injustiçado, e ele, né, tem aquela coisa meio vítima da circunstância, que ele até causa uma espécie de compaixão, a gente fica até com uma visão mais generosa sobre essa pessoa, né, ela atrai essa ideia do acolhimento, ai, coitadinho, que sacanagem e tal. Só que, na verdade, é tão ressentido quanto. E a Maria Rita Kell, ela conta, inclusive, que quando você busca na literatura, você, Paulinha, que adora séries e tal, se você olhar, tem vários heróis que são ressentidos, né? E que, na verdade, a gente nunca para pensar o quanto há um certo ar de... como a gente vai dizer, de uma vaidade, de uma espécie de uma ferida narcísica. Porque o ressentido, ele só fica ruminando essa emoção ad eterno, porque existe uma parte de uma corresponsabilidade que ele tem sobre aquela história que ele ainda não conseguiu incorporar, né? Essa é a verdade. O preto branco seria esse. Como ele não conseguiu incorporar essa participação, essa parcela, ele fica o tempo inteiro com aquela situação mal resolvida e culpando alguém, ou então esperando um posicionamento dessa pessoa, ou quem sabe um milagre divino, que vá ressarci-lo de algo que ele entende que perdeu, ou que vai incorporar alguma coisa que ele acredite que precise. Então, sempre esperando, sabe, um toque mágico, alguma coisa que aconteça, o mundo deve para mim. E é difícil sair desse ciclo, né? Ela falou das relações familiares. As relações familiares, às vezes, ficam bastante intoxicadas com esse sentimento de ressentimento e principalmente esse camuflado, eu imagino, né, Pamela? Porque quando a coisa é muito jogada, assim, acaba ficando até mais agressivo, né? Assim, enfim, num ambiente, digamos, quando as pessoas estão juntas o tempo inteiro, familiar. Então, às vezes, fica uma coisa meio camuflada, que não se fala muito, mas aí os amigos percebem, por exemplo, que o filho é muito ressentido com o pai, ou que o pai tem um ressentimento com o avô, e aí essas coisas, no fim, vão minando as relações, né? O ressentimento, inclusive, como você está contando, quando a gente fala de um ressentimento em família, que é muito comum, acho difícil quem está nos escutando não parar e pensar, falar, caramba, meu pai é ressentido com o irmão, ou meu avô é ressentido com a minha mãe, ou então meu irmão tem um ressentimento com a minha avó, aquelas histórias de família, ou mesmo essas mágoas que a gente chama mal elaboradas, elas são levadas, né, elas vão sendo, como elas não são superadas, o ressentimento é o sentimento que não foi superado, vai sendo levado de geração para geração. Então fica como vou dizer, uma sombra, uma névoa que vai obstruindo muito os vínculos. Então, uma história mal resolvida, né, um sentimento mal elaborado, que não foi bem colocado, que ele está perdido e ele está só assombrando as relações interfamiliares, faz com que muitas vezes você não sabe por quê, mas você não consegue ter contato com aquele primo, né? Você não sabe por quê, mas você nunca conseguiu ter amizade com esse irmão. Você não entende muito bem, mas aquela tia que você acha até ela legalzona quando você encontra em alguns momentos, não sei o que acontece, que é só ali no Natal, ou naquele momento, a gente nunca consegue estreitar esse vínculo, porque existem algumas histórias veladas de família, que acho que aí vale até um outro podcast, né, da gente falar dos benditos e malditos em família, que eu acho que é bem interessante, mas muitas vezes esses ressentimentos, essas mágoas, elas vão tomando até uma proporção infinitamente maior do que elas verdadeiramente teriam, né? Então, vamos pensar, não só em família, às vezes você tem uma situação com ex, uma relação lá, aconteceu uma coisa difícil, uma traição, uma história mal resolvida, tal, e aquilo fica. Se você não
acessa essa dor, essa tristeza, essa mágoa, e você não ressignifica essa ferida, ela começa a se nutrir sozinha, e por ser ruminada por você, e por você estar direcionando uma libido, uma energia gigantesca nela, ela toma uma proporção no seu sistema absurda, fazendo com que você tenha até dificuldade para viver novas relações. Quantas pessoas nas relações atuais descontam no parceiro contas que não são deles? Então, às vezes, tem uma pessoa que é super desconfiada do parceiro, o parceiro não fez nada para desconfiar, tá? Mas ela desconfia. Ela desconfia, mas eu desconfio porque eu sofri na minha vida, porque eu passei por isso, por isso, por isso. Mas eu sempre acho que eu vou ser roubado. Mas eu sempre acho que eu não vou ser aceito. Porque eu acho que eu vou ser rejeitado. Por quê? Porque existe uma ferida, existe ali um ressentimento de alguma coisa que não foi resolvido, que essa pessoa não olhou um pouco o pedaço dela, né? Ela tá só na dor que ela sentiu, na sacanagem que aconteceu, na injustiça que sofreu. Ela não parou para ponderar, inclusive, a potência atual que ela tenha para conseguir reequilibrar esses pontos. E isso vai o quê? Repercutindo nas relações, vai repercutindo nas realizações dessa pessoa. Obviamente reflete em paralisações, em traumas que são retroalimentados. Você falou um pouco dessa energia que é mobilizada para alimentar esse ressentimento. Acho que isso é uma coisa que é importante a gente perceber, né? O quanto disso toma o nosso tempo, a nossa atenção, né? A nossa energia interna mesmo, porque você está mobilizada num ressentimento. Quer dizer, você não está usando sua energia para transformar isso em outra coisa, para ir, né, para partir disso para uma outra situação. Você não está modificando nada, você só está gastando a sua energia e ruminando, como você está usando aqui de exemplo, né? Tem um gasto de energia emocional grande nisso, né? Gigante. Você sabe que todo mundo, né, você tem, eu tenho, se a gente lembrar algumas histórias da nossa infância, da nossa adolescência, a gente provavelmente vai esbarrar em algumas situações que nós nos sentimos ressentidos, né? Uma falta materna, uma falta paterna, alguma conduta de um vô, de uma avó, de um tio, de uma tia, enfim, do irmão, alguma coisa que possa ter nos magoado, nos ferido de uma forma bastante profunda. A gente não teve, talvez, chance para conseguir trabalhar, fazer a reparação disso lá no passado, e a vida seguiu, né? O tempo fluiu, as coisas aconteceram, e vira e mexe, isso é muito comum, tenho certeza que quem está escutando pode falar, caramba, eu faço isso, e se vem em algum momento trazendo esse assunto à tona em algum momento de interação com esta pessoa. Então, por exemplo, a mesma história. Pai, porque eu era pequeno, você me abandonou no parque, você me esqueceu. Mãe, porque você não fez isso. Meu irmão, porque você me bateu e tal. Porque esse era meu irmão que fazia isso, tirava sarro de mim, me chamava disso. Então, assim, é uma mesma situação sendo repetida infinitas vezes, em várias situações. Isso é muito comum, né? Então, na reunião de família no domingo, vem sempre a mesma história. Aí a família fala, meu Deus, de novo, tio. Pelo amor de Santo Cristo, essa história de novo. Supera. Mãe, tá bom, já sei a história da viagem, que o papai fez isso. Por quê? Porque são histórias que vão sendo contadas e contadas e recontadas e faladas, aí o irmão fala, o tio lembra e a história... Então, o que acontece? Se você parar para pensar, vai virando quase uma pilha, né? Porque na vida, numa interação familiar, não tem como, né? Alguém vai pisar na bola com você, alguma hora você vai falar alguma coisa que não foi legal e tal. E se a gente não tiver espaço para conseguir solucionar isso, conversar sobre isso, ou se não for com o outro, consigo mesmo, se a gente não conseguir desobstruir esses caminhos para deixar fluir, a gente vai virando um acúmulo de mágoa, né, ambulante, o tempo inteiro. E o que acontece muito, que eu acho que é de ordem cerebral, né, tudo que eu falo para mim, né, toda a história que eu conto para você, eu revivo um pouco das emoções pertinentes a esta experiência. Tanto que, uma diquinha só paralela aqui, para quem não está se sentindo muito bem, eu sempre recomendo, se lembre de histórias gostosas da sua vida. Converse com alguém, ou mesmo se não tiver alguém para conversar, conta você. Conta alto, tenta se lembrar, pega um álbum de uma viagem divertida. Veja, de repente você vai se pegar sorrindo, mesmo num dia daqueles péssimos, né? Eu penso que a gente consegue achar algumas alternativas aí para estimular o cérebro. E o ressentido é um cara que ele está o tempo inteiro se lembrando de uma situação que lhe promoveu dor.
Então, toda vez que eu conto sobre por exemplo, toda vez que eu conto para o meu parceiro sobre uma traição que aconteceu em 1998, em 2004, em 2009, eu tô vivendo as emoções que eu senti lá atrás. Ah, mas já foi no passado. Se eu me conto, eu vivo de novo. Tanto que você vai lembrar que às vezes você tá num momento legal, aí você lembra de uma história, pergunta de novo, dá aquele climão, aí já perde a libido, já fica, né, na bad, já se sente mal. Então, eu acho que o segredo da vida, primeiro, se você não se reconhecia como ressentido e tá começando a ficar com a pulga atrás da orelha, falando assim, meu Deus, acho que eu faço isso, observa, se conscientiza se você fica se relembrando de situações que não foram legais, o tempo inteiro, pra pessoa, contando pra pessoa, porque quanto mais você fala sobre isso, mais essa dor permanece viva dentro de você. É meio conflituoso, Pan, porque para a gente superar, a gente não tem que falar sobre, mas aí a gente tem que dar um jeito de resolver isso, de ressignificar. Não é só ficar repetindo, tipo, eu tenho esse problema, gente, isso aqui é um problema, olha esse problema que eu tenho. Essa repetição sem objetivo que você está querendo dizer, né? Porque verdade, para a gente ressignificar, como que a gente vai fazer? Não, no lógico, contar, não sei como que é. Você vai falar. Uma coisa é você falar da sua dor, eu sentar com você, se é minha amiga, aconteceu uma coisa lá em 2008, nossa, que não ficou bem resolvida, sempre fica um climinha entre a gente, eu sento e falo, Paulinha, vamos conversar daquilo? Olha, se eu fiz alguma coisa lá atrás, que te feriu, que não foi legal, eu tô aqui dando meu perdão pra você, eu tô dizendo pra você que eu reconheço, eu acho que às vezes eu falo algumas coisas sem pensar, eu deveria ter sido mais delicada, você é uma pessoa muito querida, se você puder aceitar isso, eu gostaria muito de deixar isso no passado, pra daqui pra frente eu tomar mais cuidado com a maneira que eu falo com você, pra gente poder ter uma relação mais gostosa. Então eu falo disso, encontro uma solução e exercito objetivo, né? Estou objetivando aqui melhorar. O ressentido, ele fala todo dia, mas ele não, todo dia, toda hora, várias vezes, mas ele não sai do lugar. Ele não fala a mesma coisa. Não, ele relembra. Porque a minha ex que fez alienação com os meus filhos, porque o meu ex que me traiu, porque o meu pai que me abandonou, porque o meu pai que bebia e saía com um monte de mulher, e meu pai fazia isso comigo, e minha mãe, e meu irmão, e toda hora falando como quem se lembra de uma dor para doer novamente. Então, o único caminho para que isso passe, primeiro é conscientizar e trabalhar. Como que eu trabalho? Eu não consigo mudar passado. A gente não tem esse poder. Não dá. Passou, já foi aquilo. O que dá para fazer? Dá para eu dar um novo significado para essa história. Mas como você vai dar um novo significado? Se lá atrás, por exemplo, eu fui abandonado, péssimo que eu fui abandonado. Horroroso, vou achar que isso é legal? Não é achar legal. Não é legal. Mas eu posso hoje olhar para mim e falar assim, hoje eu tenho autonomia, tenho discernimento. E se por acaso alguém terminar um relacionamento comigo, eu tenho pernas e não raízes, né? Não sou uma árvore. E eu posso me deslocar para onde eu quiser. Eu posso ir com um amigo, eu posso dormir na casa de uma tia, eu posso dar uma volta, posso ir no boteco, posso ir no shopping, posso viajar. Eu sou dono de mim. Então, a ressignificação de uma experiência no passado que nos transmitiu uma sensação de impotência, de dor, de rejeição, de abandono, pode ser ressignificada nos dias atuais, no momento e com a capacidade que eu tenho, de uma nova forma. Então, ao invés de olhar o que a minha mãe não fez lá atrás e ficar o tempo inteiro, mãe, olha o que você fez, você foi péssima, você fez isso toda vez, eu posso, inclusive, olhar para essa mãe com um olhar adulto e perceber que, caramba, por exemplo, ela agiu assim, ela não agiu por mal. Ela agiu porque também agiram assim com ela, ela não tinha recursos para agir diferente, e agora, até como adulta, eu posso estar mais próxima dessa mãe e ensinar para essa mãe como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria de ser cuidado, para ter um momento de cumplicidade com essa mãe, ao invés de ficar a vida inteira cobrando uma coisa dela que ela nunca teve recurso para dar. Essas ressignificações, essas reparações emocionais, elas são muito importantes. Todo mundo, do jeito que eu entendo, que eu enxergo, deve fazer na sua vida. Acho que tem que fazer mesmo, porque senão é o que você falou, é que nem a pilha de roupa, né? Vai acumulando, gente, uma hora tem que dobrar, tem que guardar, tem que lavar, tem que ver o que vai fazer com aquilo, porque senão realmente vira um inferno. Tem muita gente escrevendo, perguntando como é que faz para conviver com pessoas com quem eles têm ressentimento. Então, exatamente na situação, se separou, tá ressentido, mas tem que conviver por causa do filho.
ou tem problema com a mãe, discute muito, enfim, inúmeros problemas, cada um conta lá os seus. Então tem um ressentimento com a mãe, mas tem que ali viver junto e não tá sabendo lidar. Então, é isso que você falou. Às vezes a gente não consegue mudar o outro e mudar o passado, mas a gente consegue mudar como a gente lida com isso. Tem uma coisa interessante que eu falo sobre a expectativa que eu tenho com você de acordo com o lugar que você tem na minha vida. Claro que como criança, e você sendo minha mãe, eu espero de você um acolhimento, uma proteção, um amor, que você me enxergue, que você me acolha, que você me preserve, enfim, uma infinidade aí de demanda que um filho espera de uma mãe. E as mães são falíveis, né? As mães são seres humanos, são falhas, claro, como todos nós. E quando nós crescemos, eu posso ficar ruminando esse ressentimento, né? Eu fico ali o tempo inteiro ressentindo algum sentimento de falta que eu possa ter tido, ou eu posso perceber com uma nova perspectiva. Então, eu tenho essa mãe numa nova perspectiva, porque eu tenho uma outra expectativa, uma vez que hoje eu sou adulta, e que as minhas necessidades em relação à minha mãe, elas são diferentes. Então, esse paralelo eu gosto de fazer, eu acho que ajuda muito para a gente conseguir atualizar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles precisam sempre de atualização. Às vezes, um sentimento que eu tinha lá atrás por um namorado na época, aí eu termino esse namoro, os anos passam, eu cresço, eu vou ficar a vida inteira lembrando quando eu fui traída pela minha melhor amiga na frente, não sei o quê, que eu fui humilhada. Tem gente que está carregando história de quando tinha 18 anos até hoje, com 30, 40, 50 anos. Ah, mas doeu muito na época. Não é invalidar. Você repaginar e você olhar de frente esse ressentimento e você ressignificá-lo, isso não é você minimizar o que doeu lá atrás. É você se poupar para doer menos daqui para frente. Você não vai... Você poder olhar um sentimento de perto e você poder dar um novo lugar para ele, isso é uma oportunidade, na minha visão, de libertação. Não é pelo outro que você faz isso. Isso não é para tirar a responsabilidade do outro sobre aquilo que foi feito. Isso é para pensar e atualizar de acordo com a capacidade que você tenha hoje, com os recursos que você tem hoje, com as virtudes adquiridas, com os aprendizados, aprimoramentos. Eu, pelo menos, olho para trás algumas pessoas que me magoaram lá no passado e penso quais são hoje as minhas expectativas sobre elas. Talvez elas nem estejam mais na minha vida. E aquelas que estão... O que eu espero delas hoje? Porque o aprendizado também, no fluir do nosso dia a dia, faz a gente olhar para algumas pessoas e perceber que tem coisas que antes a gente esperava delas e que hoje a gente aprendeu que elas não vão nos dar. E aí esse ressentimento... muda, né? Lógico, esse ressentimento ele pode ser atualizado, né? Talvez algum sentimento de mágoa que eu tinha lá atrás com essa pessoa, hoje com o olhar do adulto eu olho para ela e falo assim... Olha que engraçado, eu esperava uma coisa lá atrás, mas hoje eu vejo como que essa pessoa me daria isso. Tem muito mais a ver com um desejo meu, né, com uma projeção do que eu gostaria, do que essa pessoa de fato pode compartilhar. E aí você estava dizendo também dessas pessoas que às vezes nos magoaram, que estão no passado e que lá ficarão, né? Também não quer dizer que você tenha que... entre aspas, fazer as pazes e continuar convivendo com pessoas que te magoam, né? Não é que você só tem que resolver o seu ressentimento para você não levar essa carga. É basicamente isso, né, Pamela? Não quer dizer que, nossa, não, mas então tem que fazer as pazes com essa pessoa que me magoou, tenho que continuar convivendo com essa pessoa. Não é isso, gente. De jeito nenhum. O ressentimento, você se libertar de uma mágoa, você conseguir solucionar essa sensação desconfortável dentro de si, isso é muito mais uma conta sua com você mesmo do que qualquer outra pessoa, né? Eu falo que as pessoas provocam sentimento na gente. O que nós nutrimos dentro de nós é da nossa responsabilidade. Eu manter uma raiva por uma pessoa durante uma vida inteira, na minha visão, é eu me vincular a este indivíduo por toda uma vida. Então é momento de se perguntar, eu quero continuar atrelada a essa pessoa, pensando nela? Porque por mais que você tenha raiva de alguém, você está lembrando dessa pessoa, e você tá ali com algum elo energético no sistema com esse indivíduo. Eu não sei você, mas sobre as pessoas que não me fizeram bem, eu não faço questão de pensar nelas,
Porque Eu acho que elas não valem meu nunca pensamento. mais ouvi falar. Elas não valem meu Assim, mas pensamento. você viu? Não, eu não vi. E nem quero ver. Olha que coisa boa. Vida que segue, não quero essa pessoa na minha vida. Porque você entende que é muito envaidecedor para um indivíduo que não foi legal na sua vida? Passaram-se anos e você ainda tem raiva, ainda se incomoda, e essa pessoa em algum momento saber disso, né? Porque o ressentido tem um perfil de ressentido que gosta de falar, né? Porque vocês passaram-se anos, você sabe o que essa pessoa lá estará no seu casamento, porque se ela estiver lá. Mas espera, isso aí já faz 15 anos, mas eu não quero ver. Quer dizer. Você imagina para essa pessoa que escuta que você ainda, na altura do campeonato, sente qualquer coisa por ela, raiva, tristeza, ódio. Então, ela tem uma importância. Não tem? Tem. Porque se você se incomoda, essa pessoa tem alguma relevância na sua vida. A sensação que eu acho mais libertadora é a indiferença, mas não a indiferença forçada. Eu quero mostrar que eu estou nem aí. Não. Vou passar ali triunfante para ver que eu não estou me importando. Não, se você está pensando sobre isso, você está se importando. A indiferença é quando aquela pessoa não fez nem cheira, se ela tá, se ela não tá, se ela viu, se ela não viu. Eu acho que essa sim é a conduta mais sábia que a gente tem a fazer, né? Não é ficar nutrindo, mas também não tem que conviver, lógico, a pessoa te magoou, não foi legal, é mau caráter, tem uma conduta que é enviesada, que não faz sentido nenhum, não agrega, tem mais é que ter distância desse indivíduo. Perdoar não é permanecer do lado. Agora pensando nesses vínculos que são meio insolúveis, tipo casal que tem filho, separa. Tem mágoa, mas, né, não dá pra nunca mais falar. Resolve uma mágoa e nunca mais fala, não dá, vai ter que falar. Casal que trabalha junto, que também tem muita gente escrevendo pra gente, que separa, mas trabalha no mesmo ambiente. E até família, né? Que não é sempre que a gente consegue se afastar, assim, de forma saudável da família. Às vezes a gente tá morando ali na mesma casa por um bom tempo, ainda não tem independência, ainda é jovem e tá ali. Então, queria que você desse uma dica para essas pessoas de como superar essa mágoa e ter uma convivência que você respeite a sua emoção, né? Que você respeite o que você sentiu, que você não se fira tanto, se é que dá para fazer isso. Eu queria falar, acho que 2 pontos principais. O primeiro é que o ser humano ele tem uma noção espacial curiosa, assim, né? Ele acha que por ele ver alguém, isso é um indicativo de que, meu Deus, não vou conseguir tirar essa pessoa da minha vida porque eu estou vendo todos os dias. Num primeiro momento, sim, né? Porque sabe aquela coisa do que os olhos não veem, o coração não sente, então que os olhos veem, o coração sente. Eu acho que no primeiro momento, sim, é muito mais fácil quando você não está vendo, você conseguir se acostumar a não estar com esta pessoa. Quando você está vendo direto, isso confunde um pouco, porque o ser humano ele tem essa coisa do sinestésico, do toque, ele tem essa coisa do ver, do físico e dos órgãos do sentido. Então, é um desafio, claro, maior quando você gosta ainda do seu ex e é pai do seu filho, da sua ex que é mãe da sua filha, ou então você tem uma situação super delicada com algum ente ali que você tem que ver com uma frequência, porque trabalha junto, porque mora perto, mora no mesmo condomínio, no prédio, tal, é mais delicado. Mas, por outro lado, eu acredito que no primeiro momento parece mais difícil, mas se você realmente conseguir desconstruir este lugar dessa pessoa, neste lugar que ela ocupava dentro de você, você vai se acostumar, inclusive, em vê-la e não tê-la. Em vê-la e perceber que ela está em outro lugar, desde que você seja um cumpridor desse processo que você está fazendo dentro de si. O que acontece é que as pessoas às vezes burlam esse processo, né? Então, elas estão tentando fazer essa desconstrução, tentando, por exemplo, que é mais comum, né? Só para exemplificar aqui, tentando colocar o ex-marido hoje como apenas o pai do filho e não mais o amante, não mais o marido, tal. Então, no começo ainda tem uma história mal resolvida, e às vezes tem uma atração e tal, às vezes dá uma burlada, sabe? Continua se referindo como se fosse o marido, ou então às vezes dá aquelas transadinhas, aquelas escapadinhas, sabe? Recaidinhas que acontece, ou então fica seguindo a vida, porque às vezes não tá fazendo ali no bate-pronto
sabe? Aparentemente está superado, mas está lá stalkeando, mas está lá acompanhando, está lá enchendo a cabeça do filho, querendo saber com o filho onde foi, com quem tá, quem é a namorada nova do pai e tal, e não consegue seguir a vida. E aí fica ressentindo, fica o tempo inteiro pensando, porque terminou, porque não era para ter terminado, porque me traiu. Por quê? Porque é uma história mal resolvida consigo mesmo. Que é aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. O ressentimento, ele tem muito da falta da apropriação, da parcela do ressentido sobre aquilo que tenha acontecido. Na minha relação com você, se eu fico ressentida contigo, tem alguma parte que eu sou também corresponsável. Esquece culpa, a palavra culpa é muito pesada. Mas numa relação, numa interação relacional, não importa a quantidade, mas existe sim uma parcela de contribuição. Por exemplo, numa amizade aqui, eu e você, eu escolhi ser sua amiga, eu aceitei ser sua amiga. A gente tem um elo aqui de amizade. Se você trai essa amizade em alguma instância, em algum momento, você trai, mas existiu também uma corresponsabilidade minha neste laço relacional. Eu te escolhi em algum momento. Estamos as duas nessa, né? Sim, nós estamos envolvidas nessa. Escolhemos. Então, em algum momento, eu também te quis como amiga. Mas essa amiga me roubou, me traiu, sacana e tal. Mas eu escolhi. Eu trouxe você na minha casa. Mas isso não foi culpa sua. Esquece culpa. É participação nesse dueto, nessa relação. E no momento que, por exemplo, na relação tem um término que é atrapalhado, que é ruim e tal, às vezes a pessoa fica uma vida inteira culpando o outro. Porque me traiu, porque foi mau caráter, olha o que ele fez. E passam-se anos e a pessoa continua. Porque o seu pai foi assim, porque era assim, porque era um absurdo, não sei o que, fica revivendo, essa raiva não cessa, ela cresce. Eu falo que eu costumo dizer da raiva padronizada, né? Do sentimento negativo cristalizado. Ele fica, parece assim, que nem uma múmia, né? Ele fica eternamente daquele jeito e você não consegue se restabelecer emocionalmente porque você sempre está olhando para si e vendo aquela ferida sangrar. E quando você finalmente olha, sim, houve uma ferida aqui, mas e agora? O que eu quero fazer? Eu quero ficar cutucando essa ferida, apontando para ela e fazendo ela sangrar eternamente? Ou eu quero que ela seque? Ou eu quero que ela cicatrize? Para eu conseguir deixar essa energia não ficar sufocada e ela conseguir se libertar? É uma escolha de cada um. E tem que cumprir ela, né? Que nem você falou. Se a gente mesmo negligenciar uma escolha que a gente faz, vamos criar caminhos tortuosos aí para conseguir se libertar desse ressentimento. Vai ficar uma vida inteira pesado. Com certeza você conhece alguém, eu conheço várias pessoas, né? Às vezes eu tô num atendimento, a pessoa quer saber um pouquinho da vida. Pensa essa primeira sessão, quero saber um pouquinho da vida dela, a pessoa tá me contando uma história que eu não conheço a vida dela. Quando ela tá contando, eu tô entendendo que ela tá falando uma coisa que aconteceu agora, né? Ela tá contando uma coisa. Aí quando ela vira para mim, não, isso faz um tempo. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. E a pessoa está me contando e chorando e sofrendo. Ou seja, aquilo continua tão vivo que é a primeira coisa que ela fala para mim numa sessão de terapia. E é curioso porque o ressentimento ele tem também uma dose de identidade. O indivíduo ele já computa na identidade dele aquele ressentimento. Então, quem é a fulana? Eu sou a fulana que fui traída pelo ciclano. Eu sou o fulano que foi abandonado pela fulana. Eu sou o Beltrano que fui abandonado pelo meu pai. Eu sou a ciclana que não consigo ter relação com a minha filha. A pessoa, ela pega o ressentimento e veste-se dele. Pelo amor de Deus, nós nunca vamos ser as nossas mágoas. As mágoas, elas fazem parte da vida. Mas elas não devem e não precisam estar conosco por toda uma vida, fazendo parte daquilo que nós somos. Sabe aquela história? Eu não sou a minha tristeza. Eu sinto a minha tristeza. Olha, alguém se perguntou aí se não tá vivendo isso não? Já não viveu isso não? Tá lembrando de alguma coisa? É de Escorpião você? Não sei. Qualquer signo, né?
Mas eu acho que não é muito difícil, não, a gente se pegar ressentida por algumas coisas nas nossas vidas, né? Como você falou, tem as relações familiares, as relações de trabalho, as relações afetivas, né? As de amizade e as de amor, enfim, de paixão. E é fácil pegar um ressentimento, gente. É fácil pegar um ressentimento. Se você parar pra pensar, você vê que é uma coisa que se você bobear, se você der chance, você vai ficar com essa mágoa e sentindo a mesma coisa o tempo inteiro, se repetindo uma história triste, uma história que não tem fim, que não tem desfecho. E realmente, pra que carregar mais essa sacola, gente? Já tá pesado bastante, né? A vida já anda meio pesada. Vai ser bom tirar umas sacolinhas. Então, eu quero que a Pamela faça aquele trecho, né? O trecho que a gente fica repetindo. Eu ponho lá no podcast o trecho final para ficar como um mantra, assim, para ver se entra na cabeça, para a gente largar aí algumas sacolas, se livrar um pouco desse peso. Aquele momento que a gente vai ouvir a Pamela falando direto pra gente. Se o ressentimento é uma mágoa não superada, entre em contato agora. Qual é a mágoa que tem no seu coração? Qual é aquilo que você carrega há muito tempo, ou até há pouco tempo apareceu uma dor muito grande aí no teu peito, uma angústia sem fim, e isso tem sido ruminado. Você tem pensado nisso dia, noite. Os dias vão passando e parece que o pensamento ele continua cristalizado na sua mente, como um filtro que fica na sua ótica para tudo que você vê, para tudo que você faz. O ressentimento ele vai contaminando e envenenando as suas relações, a sua capacidade de entender o seu merecimento e se torna um impeditivo para você se entregar, para você mergulhar, para você amar, para você se conhecer mais e para você se gostar. O ressentimento sempre é pesado. Ele sempre faz com que você tenha sombras assombrando o seu íntimo. Você pode sim, e pode agora, se você desejar e se você quiser, ressignificar a dor. Isso não significa retomar relações. Isso não significa resgatar nada que você já entendeu, que é muito bom que esteja distante de ti. Mas é uma oportunidade de você dar um novo significado para esse sentimento. Percebendo a sua coparticipação e, antes de mais nada, se perdoando. Entendendo que se alguém, de alguma forma, em algum momento, te frustrou, te magoou, te decepcionou, que você consiga seguir, ainda que essa ferida tenha existido. Reconheça a ferida, mas deixa ela secar. Deixa essa ferida sentir o arzinho da vida e deixa ela ser curada, para você se curar também e conseguir seguir a tua vida, trilhar com muito mais amorosidade e liberdade de ser e ter tudo aquilo que você merece. E aí, gostaram? Nossa, eu tava aqui quase já deixando tudo que era sacola no chão do ressentimento. Carrinho do supermercado, né? Não, mas a gente vai reconhecendo algumas coisas, né, dentro da gente. É bom pra gente ir tirando esses pesos e vivendo a vida mais leve, porque a gente merece. E é por isso que tem esse podcast aqui, para trazer uma luzinha ali no fim do túnel, para às vezes apontar um foco de luz num lugarzinho escuro, plantar uma semente, e aí, quem sabe, virar uma página na sua vida, se você está passando por alguma coisa complicada. É muito bom te ouvir, Pamela, mesmo. Eu acho um privilégio, que eu sempre escuto antes que vocês, amores, porque, né, antes da edição, eu tô aqui gravando com a Pamela. Eu amo conversar com você, te ouvir, e acho que a gente faz uma dupla muito afetiva, muito verdadeira, muito espontânea, e as pessoas podem sentir isso. E essa parte é muito legal. E é por isso que a gente está esperando o recado de vocês, tá? O que é que vocês sentiram depois desse podcast? Se identificaram com alguma coisa? Estão pensando em largar umas sacolas aí pelo caminho? Conta pra gente, escreve pra gente lá no Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP e a Pamela também tá esperando você por lá. O @psipamela,
PSI Pamela. Se der muitas saudades da Pamela, se você estiver desesperado, na segunda, a Pamela sempre faz live lá no Instagram dela. E é muito bacana, porque vocês podem votar nos temas durante todo o final de semana, então é democrático. Na segunda, vai lá o tema mais votado, e ela também acaba conseguindo ler algumas pessoas, né, que mandam coisas ali. Tem muitos ouvintes do podcast que acabam até mandando tema, às vezes do nada, já mandam um tema lá, pá, e a gente faz aqui no podcast. Então, tá com saudade de Pamela, vai lá no Instagram dela, @psipamela, tem uns textos muito legais também pra gente refletir. A gente costuma, às vezes, pegar os textos também mais curtidos e comentados para trazer o tema para cá, então também é uma outra forma de você participar aqui do Coração Peludo, dá o seu curtir, faz o seu comentário nos textos lá no @psipamela. Obrigada, queridos, pela audiência desse podcast, não se esquece de mandar para alguém que você acha que tá precisando. E Pamela, muito obrigada e até a semana que vem. Eu vou voltar com umas 5 sacolas a menos. Obrigada, meu amor. Um beijo para você e para todos os corações peludos que estão nos escutando. Coração